Bem, mais uma vez quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Dando início aqui hoje, dia 10. Hoje dia 9. Eu pensei que era hoje, o dia do meu aniversário. É amanhã ainda, dia 10. Hoje é minha sogra. Eu estava pensando que ontem que era dia 9, olha. Quero ler um texto da Palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 1. Agora sim, o controle técnico aqui já está em ordem. Nós estamos em evolução, né? Evangelho segundo João, capítulo 1. Amém, Senhor. E você que está aí do outro lado, aí nas redes sociais, Deus te abençoe. Amém, Senhor. Você seja alcançado também hoje com a bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Falando aqui diretamente de Sumaré, região metropolitana de Campinas. A irmã Rosana gosta de falar assim. Aleluia. Glória a Deus. Mas ontem eu estava em Campinas, no hospital Mário Gatti, fazendo a libertação do Senhor. 49 anos, família reunida, né? Fizeram uma obra de bruxaria para matar ele. E as pessoas ficam brincando, né? Zombando, que não tem demônio, que o demônio é mito, o diabo é mito, que Jesus é mito, que o presidente é mito, né? Todo mundo é mito. E o diabo assolando as vidas. Mas só há solução em Jesus Cristo. E Ele é o Todo-Poderoso. Vamos ler então a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Está aí. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pode sentar-se. Irmãos, eu quero fazer uma reflexão. De acordo com esse texto que nós lemos, eu tenho analisado o mundo. E o Senhor Jesus, ele foi bem enfático em dizer que o mundo jaz
no maligno. Então, quando Jesus Cristo veio, desceu da sua glória, desceu do seu trono, esvaziou-se de si mesmo e assume a posição humana gerada pelo Espírito Santo através de Maria. Ele veio justamente para trazer a mudança, para trazer a transformação, para desfazer as obras de Satanás neste mundo. Então, há uma guerra, há uma batalha espiritual diariamente. Ontem mesmo, quando eu fui fazer a visita, quando eu saí, quando eu cheguei na frente do hospital, eu me perdi e passei meia hora rodando dentro de Campinas, a região central, e pegava uma região, não sabia, o GPS também descoordenou, não funcionava, e o horário passando, eu precisava. E quando eu chego, consegui, depois de meia hora, já na frente do hospital. E eu saí com antecedência. Por que isso? Porque há uma ação maligna para tentar bloquear, atrapalhar aquilo que nós queremos fazer para a obra de Deus. Então tinha uma vida que precisava ser liberta. E o diabo não queria. E eu, na noite anterior, estava colocando dificuldade para não ir. Não estava sentindo. Mas de manhã, 5 horas da manhã, eu acordei e recebi uma mensagem da pessoa que tinha me convidado. Eu falei: Jesus, tem que ir mesmo. E eu falei: sim, eu irei. Mas é assim, quando você sai para fazer algo para Deus, para abençoar alguém, você também é abençoado. Entenda isso. Tudo que nós fazemos para Deus, há uma recompensa do Senhor para nós. Tudo que nós fazemos para Deus. E aí, eu apavorado, que não conhecia a região, o local, estacionei a Leoa e comeu metade do meio fio e dava entrada para as ambulâncias, mala lá do hospital. Aí fui falar com o guarda: moço, será que pode ficar? Ele disse: olha, o senhor pegou metade ali do meu fio e as ambulâncias podem pegar ali o carro quando entrar. Mas tem aquele portão ali que está neutralizado lá do outro lado, o senhor pode colocar no portão. E eu fiquei pensando: mas e quando passar a fiscalização? Aí consegui colocar a Leoa onde ele mandou, mas deixei o portão mesmo, estava neutralizado, porque eu não sabia, mas deixei livre. Quando eu concluí a visita, eu voltei para agradecer ao homem, mais uma vez. Olha, você nem imagina. O Espírito Santo começou a usar aquele homem para revelar coisas profundas que só eu e o Espírito Santo sabia. Eu não posso falar no momento. Deixa as coisas se cumprirem, que elas estão encaminhadas. Só posso dizer que Deus faz coisas grandes. Só que enquanto eu estava com ele e tinha 3 viaturas da polícia, e o pessoal olhava ali para mim, e eu levantava a mão e dava glória a Deus, e os policiais olhando: o que está acontecendo ali naquela guarita? Mas existia um demônio que estava do meu lado esquerdo para atacar.
Mas o Espírito Santo mostrava também que havia um escudo do Senhor me protegendo de cima a baixo. Olha, Glória a Deus. que coisa extraordinária. Quer dizer, eu quero mostrar aqui para vocês é que nós estamos andando, nós não estamos vendo no reino espiritual o que está acontecendo, a não ser que o Espírito revela. Mas há um cuidado de Deus, há uma proteção de Deus, aonde você vai. É, sim. E outra noite eu tive um encontro com o Senhor também muito forte, na hora que fui deitar. Uma pessoa me ligou do Canadá para me fazer um pedido. Uma pessoa manifestada em Ribeirão Preto, dentro de casa, desesperada, ela com a cabeça no chão, encurvada, vai bater na cabeça no chão, manifestada. E a família sem saber o que fazer. E eu estava tão cansado. E eu falei, só não posso orar agora que eu estava sem força fisicamente. Foi uma batalha muito grande ontem. Mas quando eu levantar, eu oro por ele. Mas o que me chamou a atenção foi que a pessoa falou assim, eu falei, amanhã é meu aniversário, você ora por mim enquanto estiver orando, porque ela estava orando por mim pela Judite. E ela escreveu uma frase assim, disse, apóstolo, quando o Senhor nasceu, fez diferença na terra. Eita Jesus, aquilo ali me impactou. Glória a Deus. Impactou. Talvez você esteja aqui neste mundo achando que não é nada, não é ninguém, que Deus não está te vendo. É, sim. Só porque você talvez não tenha um terno bonito, uma roupa bonita, um sapato bonito, uma casa bonita, um sofá bonito. Talvez você esteja se questionando porque ainda não conseguiu o emprego dos seus sonhos, algo que você está sonhando há tanto tempo. Irmãos, quando Deus nos chamou aqui de São Paulo, capital, para irmos pregar o Evangelho no Nordeste, eu imaginava que eu iria trabalhar no polo de Camaçari, ia dar assistência à igreja, mas Deus não faz assim do jeito que a gente quer. E eu fui começar a obra do zero sem ter nada. Então eu cheguei numa loja e perguntei para o homem, olha, eu preciso de um terno, quero pregar a palavra de Deus, mas não é que se prega só se tiver o terno, é porque tem alguns ambientes que você precisa se apresentar. E o homem falou, eu disse, mas eu não tenho dinheiro. Ele disse, mas o senhor não muito bem, eu nunca tinha visto o homem tanto numa loja grande. Eu disse, eu vou lhe pagar de 3 vezes. E eu tinha uma geladeira em São Paulo e vendia a geladeira para pagar o terno. Eu recebia a parcela e pagava o terno. Mas por que o senhor está falando isso? Porque eu tinha falado para o Senhor, não foi porque eu não já contei essa história, é porque eu disse para o Senhor, Senhor, eu quero um terno para cada dia da semana. E essa semana eu estava olhando no meu guarda-roupa e lá tem um terno para cada dia da semana. Aleluia. Só que ainda não está no nível que eu almejo. E quando foi ontem, o Senhor disse, o Espírito Santo revelou, disse, Deus está mandando para você Aleluia. ternos novos, sapatos. Aleluia. Você veja. Então o que eu quero dizer para você é que não importa o que você esteja passando, Deus, Ele está te vendo, te contemplando. Seja para que área for, seja na sua vida sentimental,
seja na sua vida física, seja na sua vida familiar. Talvez você tenha chorado, dizendo: ah, meu esposo não quer nada com Jesus, é um coração duro. Não existe coração duro. Quando entra o poder de Deus, ele despedaça. Quando a pessoa tem um encontro real com Deus, quando há uma ação do sobrenatural, uma ação do Espírito Santo, ninguém pode resistir ao poder de Deus. Aleluia. Ninguém. O apóstolo Paulo, antigamente Saulo, era um homem duro, um homem que conhecia as leis, perseguia a igreja do Senhor, contribuiu com a morte de muitos cristãos. Mas chegou um dia que Jesus se apresentou para ele, e quando Jesus se apresentou para ele, ele não podia ir para lugar mais nenhum, ele só pode se lançar na terra e comer barro, e ficar cego, e ninguém poder fazer nada por ele. Você entende? O rei Nabucodonosor construiu uma estátua lá na Babilônia. Estou bem lembrado agora da metragem, mas parece que era 27 metros de altura. E declarou que ele era Deus, que ele era o grande. E o Senhor um dia arrancou ele do trono e colocou ele no pasto para comer capim, transformou a pele dele em pele de animal, cabelo de animal, tudo de animal. Você sabe por quê? Porque o Senhor disse: aqui quem manda nos céus e na terra sou eu, é Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Então você fica achando que porque tem alguém que está no poder e se acha que é grande, ele só está lá até o dia que o Senhor quiser que ele esteja. É verdade, Senhor. É verdade. Você entende? Tudo está em serviço de Deus. A Bíblia diz que até Deus criou todas as coisas, e até o ímpio para o dia do mal. Então quem manda nos céus e na terra é Deus. Mesmo que alguém maquine fazer o mal contra outro, se Deus não quiser que isso seja alcançado, não será alcançado contra nossas vidas. Ou você não acha que tem gente que faz trabalho para mim constantemente? Sexta-feira fez 8 dias, nós estávamos nas encruzilhadas aqui da região, orando meia-noite. E você acha que isso é coisa simples? Tem uma feiticeira aí, a mãe de santo falou assim, perguntaram para ela: Macumba pega em crente? Ela disse: pega sim, é só ele estar com a vida em desordem, é só ele dar legalidade. Mas quem é fiel não pega. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo? Não pega. Se você está dando a verdade, se você está sendo luz, se você está sendo fiel a Deus, nem o mal vai lhe atingir. Amém. Isso não significa dizer que você não entre no meio da tempestade, mas dentro da tempestade, Deus vai estar com você lhe guardando. Não tem olho grande, não tem olho pequeno, não tem nada que possa lhe atingir quando você faz a vontade de Deus. Glória a Deus. Mas nós sentimos os ataques. O texto aqui vai dizer que no princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? O que é o Verbo? O Verbo é a palavra. E a Bíblia vai dizer aqui que o Verbo estava com Deus. Então a palavra é Jesus. Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. E o que é que estava com Deus? O Verbo. Então o Verbo aqui é Jesus.
Então o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Irmãos, quando nós vamos para o texto de Gênesis capítulo 1, preste atenção aqui, irmãos. Não olhe para o passarinho, para quem está. Preste atenção na palavra, por favor. Quando você desvia a atenção, e é isso que o diabo gosta no culto. O que tem de satanista infiltrado hoje nas igrejas, as pessoas não estão percebendo. Para quê? Para tentar derrubar crente, pastor. E a igreja, ela tem a presença de Jesus. Se ela tem a presença de Jesus, se ela é luz, quando o diabo chega, ele já cai por terra. Amém. Por causa da presença, do poder de Jesus. Amém, Senhor. Então a Bíblia vai registrar em Gênesis capítulo 1 que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas lá também vai registrar que o Senhor disse: haja luz. E essa luz que está ali em Gênesis, quem é essa luz? O Apocalipse vai dizer que Jesus é o princípio da criação de Deus. Então essa luz é Jesus. Aí depois ele vai criar o sol, vai criar as estrelas, vai criar os planetas. Então quando nós vamos para Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer para nós e faz uma recomendação, dá uma instrução para nós, dizendo assim: vocês serão a luz do mundo. Amém. Mas só pode ser luz do mundo quem está na luz, sim ou não? Então quem anda na luz, as trevas não tem lugar na vida dele, dessa pessoa. E o versículo 3, inclusive, ainda falando de Gênesis, um cientista descobriu que quando as pessoas, judeus, outras pessoas leem a Bíblia no hebraico, elas não conseguem ver isso, enxergar, entender. A Bíblia foi feita em código, ela é a palavra de Deus. E esse cientista, ele é matemático, é um russo, mora nos Estados Unidos, e ele foi questionar a Bíblia, e o Senhor mostrou a Bíblia para ele, revelou para ele a palavra de Deus, que no versículo, só no versículo 1 de Gênesis, e aí tem aqueles críticos que dizem: me prova a Bíblia cientificamente. Esse cientista declarou que só o versículo 1 de Gênesis já prova toda a veracidade da Bíblia Sagrada, já prova que a Bíblia toda é inspirada pelo Espírito Santo. Amém, Senhor. Quando eu estou falando da Bíblia toda, os subtítulos que estão na Bíblia, isso não, esse foi dado pelo homem. Eu estou falando das palavras. Então cada palavra, cada letra tem um código. E ali, já no início, já tem o número 7. Quando o satanista lançou a maldição aí agora, um jovem que daí, satanista, desesperado. Interessante, ele desesperado. E ele estava aí se gabando nas redes sociais que ele era imortal, que era o tal. Aí quando alguém aí da máfia política atacou ele, ameaçou ele, disse: cai fora. O satanista foi para as redes sociais desesperado pedir socorro. Cadê os demônios dele? Cadê o satanás? Todo tatuado, orelha, arregaçou o rosto, arregaçou tudo, um jovem novo. Cadê? Por quê? Porque todo o poder, toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus Cristo nos céus e na terra. Aleluia. E debaixo da terra. Então, o número 7, eles usam, os satanistas usam o número 7.
Só que eles usam para imitar, porque o número 7 é o número da perfeição de Deus, dos 7 Espíritos de Deus, é o número da perfeição. Quando nós lemos no Apocalipse, tem lá os 7 selos, tem as 7 cartas à igreja de Cristo, tem as 7 taças da ira de Deus que vai ser derramada sobre a humanidade, sobre a terra. 7 taças da ira de Deus vai vir sobre a terra. Vai chegar um momento que gente vai desejar morrer e a morte foge dele, ele não consegue morrer. Ele vai pular de um prédio, não consegue morrer. Ele se joga embaixo do carro, não consegue morrer. Porque ele tem que sofrer a ira de Deus. Ué, Deus não é amor? Sim, Deus é amor. E Ele está dando oportunidade para você, para a humanidade, para nós, diariamente. Mas vai chegar um momento que a taça, as 7 taças, são 7 anjos que estará abrindo e jogando essas taças aqui sobre a ira de Deus, sobre a terra. A terra vai pegar fogo, o mar vai pegar fogo, os animais do mar, os peixes, baleia, vão morrer, árvores, rios vão secar. Cada taça vai vir um juízo de Deus sobre a humanidade. Então isso que nós estamos passando agora, você observa que as pessoas estão cheias de ódio, as pessoas estão exalando ódio, e quando vai para a parte política, cristão, exalando ódio. Nós temos que ter um posicionamento, mas cristãos cheios de ódio, de rancor, de ira no coração, e depois vem para a igreja para dizer: oh Jesus, tu és bom, tu és maravilhoso. Não funciona. Ele simplesmente está fazendo a vontade do diabo, o cristão que está fazendo a vontade de Satanás. Porque a Bíblia vai dizer na primeira carta de João que aquele que odeia o seu irmão, ele está no pecado, ele não conheceu Deus, ele não teve uma experiência com Deus. Então o número 7, voltando ao texto, é o número da perfeição de Deus. Esse cientista se converteu para a glória de Deus. E hoje ele prega o Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu quero mostrar que para esse homem, o Senhor teve que revelar para ele o segredo, como foi escrito na Bíblia. Mas o gari, o servente, o trabalhador rural, a pessoa que não tem um conhecimento intelectual, mas tem uma alma, Deus ama ele do mesmo jeito e precisa salvar ele. Glória a Deus. Então no versículo 3 aqui do Evangelho de João vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Por Jesus Cristo. Todas as coisas foram criadas por Jesus Cristo. Então a palavra Trindade não está na Bíblia, mas a palavra Trindade, a Bíblia mostra para a gente 3 pessoas distintas trabalhando na Bíblia. Quando Jesus disse: eu e o Pai somos um, não está dizendo que Jesus está dentro de Deus e um entrou dentro do trono do outro e ficou um só dentro do trono. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele assentou-se à direita de Deus Pai. Ué, assentou-se à direita, você está dizendo que tem uma pessoa do lado, sim ou não? Sim. Negócio simples de entender. Mas qual é o propósito de Satanás? É confundir as pessoas para não crer na Bíblia, na palavra de Deus, levar o descrédito. Você vê aí as redes sociais hoje, todas as pessoas que falam a verdade, aparece lá uma gente usada por Satanás dizendo: não, é mentira, é fake news. Então o que é verdade passou a ser fake news, o que é fake news passou a ser verdade.
inversão de valores, e nós precisamos estarmos atentos como servos de Deus, como cristãos, cheios do Espírito Santo. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu vi ontem lá no centro de Campinas, quando eu estava conversando com o irmão, aí chegou uma policial feminina, foi descendo da viatura e me cumprimentando com um sorriso assim tão maravilhoso. O camarada, o policial dentro da viatura, dirigindo, me cumprimentando. Meu Jesus, o que está acontecendo aqui? O ambiente tinha algo diferente naquele lugar. Porque Jesus é a luz, Ele está em mim, Ele está em você, que faz a vontade dEle. E aquele homem sentado ali naquela guarita, falando de um homem de cor negra, fortão, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Irmãos, mas foi tanta coisa, eu fiquei uma hora, para vocês terem uma ideia, em pé. Uma coisa que eu só fui agradecer a ele. Agora você imagina o apóstolo João lá na ilha de Patmos, algemado, e ele achando assim, dizendo assim: acabou tudo, eu trabalhei para Jesus e onde vieram me colocar? Aqui numa ilha, algemado, torturado, abandonado, os urubus todos aqui prontos para me comer. Na hora que começa a feder, aí Jesus olha do alto e diz: João, não acabou o seu tempo, agora é que eu vou lhe dar os mistérios, agora é que eu vou mostrar para você o que está para acontecer no mundo. E aí Jesus revela para ele o Apocalipse. Aleluia, Senhor. Tem um camarada aí chamado, um francês chamado Nostradamus, já ouviu falar dele? Camarada cheio de demônio, que dá revelação pelos espíritos malignos, adivinhações, fez previsões, e está todo mundo lá crendo no que Nostradamus falou. Mas a Bíblia, ele duvida. Por quê? Porque o que Nostradamus falou é mentira, mas a Bíblia é a verdade. Aleluia. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você pode ser intelectual, você pode ser o que for, só a salvação é em Jesus Cristo. Amém. Só a mudança através de Jesus Cristo. Amém. Porque com um empresário bem sucedido, com tantos recursos, que você almeja ter uma casa bonita, ter uma roupa bonita, ter isso, aquilo, almeja ter algo que ele tem, e o camarada chega e se suicida. Por quê? Porque não tem a presença de Deus, não tem a luz, ele não anda na luz, ele está nas trevas. Então louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque você foi tirado das trevas e o Senhor te trouxe para a sua maravilhosa luz. Verdade, sim. Tem gente aí dizendo que o presidente enricou ele e ele agora só come picanha, isso e aquilo. Mentira! Quantas pessoas eu socorri no Nordeste, irmãos? E essa pessoa está dizendo que vota em fulano e Beltrano, citando, essa pessoa estava morrendo dentro do terreiro de Candomblé, e eu fui lá pela graça de Deus, expulsei os demônios dele, Pai de Santo, levei alimentação, levei socorro, coloquei dentro da minha casa por 9 meses para cuidar. E a pessoa vem dizer que está cheia de riqueza, que o governo fulano, Beltrano deu para ela. Mentira! Por quê? Porque a pessoa não vive a realidade. E eu estou falando isso aqui, não é para me gloriar não, não é para me vangloriar não, é por causa da mentira. Eu estava em Maceió, meu Jesus, um homem vendendo munguzá, eu gosto de munguzá, e munguzá aqui em São Paulo é a canjica. Um homem com carrinho, um servo de Deus, vendendo com carrinho, munguzá. E eu sentado na frente do salão, porque eu fui implantar a obra lá de Deus, sentado no chão.
E o ano passou, eu vendi, eu comprei um usado dele, e ele disse assim para mim: o meu irmão tem um filhinho recém-nascido, pequenininho, não lembro agora o tempo, e eu tenho que vender aqui, trabalhar, porque eu tenho que dar R$3 para ele para comprar uma garrafinha de álcool, porque ele tem um negocinho de cozinha, eu não sei como é que é, uma latinha, e põe o álcool, e com os dedos, meu Jesus, vai dar um acidente, de repente a criança, alguém lá bate, esse negócio vai causar um incêndio dentro de casa. E minha esposa tinha mandado uns trocados para minha alimentação, e eu caminhei, fui a pé até uma região central lá de Maceió. O Espírito Santo colocou no meu coração, eu fui lá. Eu andei, irmãos, pra você ter uma ideia, daqui para o centro de Sumaré, dá acho que uns 8 quilômetros, 10 quilômetros. Uma coisa, uma faixa assim, não é, irmã Rosana? Eu fui a pé para comprar um fogãozinho de 2 bocas, novinho, um botijão grande, registro, com o trocadinho que eu tinha, e peguei uma lotação, que é esses carros que vai várias pessoas que você paga. Eu paguei, eu tinha R$10, ele sobrou, falei, moço, e era R$2 cada passagem do passageiro, você vai levar o carro, eu lhe pago os 8, para poder levar o fogãozinho e o botijão, entregar para a pessoa, e o carro foi só comigo, e eu cheguei lá e entreguei para ele, e as pessoas vêm dizer, que fulano é maravilhoso, que fulano. O maravilhoso chama-se Jesus. É Jesus que muda a nossa vida, irmão. É Ele que supra a nossa necessidade, é Ele que te cura, é Ele que te sara, é Ele que te salva. É, Senhor. Aí alguém pode dizer assim, mas Jesus não veio aqui votar. Não tem nada a ver. Jesus é quem move o coração, Ele vai colocar no seu coração para você fazer. E aquele homem falou assim para mim, Deus me usou, o senhor veio de Aracaju para Maceió, para nos socorrer aqui. Eu fui dentro de favela, irmãos, chamado Gruta, lá chamado Gruta, lugar perigoso, para pregar a palavra, para levar a vida, levar a libertação, levar o evangelho de Jesus Cristo. E Jesus estava no meio dos necessitados, mas necessitado não é só quem não tem dinheiro. Todos têm uma alma gemendo. A diferença de quem tem o dinheiro e quem não tem é que quem tem o dinheiro vai para o Alberto Einstein, vai para um hospital luxuoso, e o outro vai para o hospital do SUS. Mas a alma, o sofrimento é o mesmo. Tem alguém que quer morar no hospital porque ele é luxuoso? Ninguém quer morar. Eu fui visitar uma senhora que era da Petrobras, no hospital luxuoso. Ela disse, eu quero sair daqui rápido. Ninguém quer morar no hospital, irmãos. Coisa gloriosa, glorifica o Senhor pela sua saúde. Se você está com saúde, se você pode comer um mocotó, pode comer uma feijoada, você pode comer um cuscuz, você pode comer uma peixada, você pode comer qualquer coisa, e você está bem de saúde. Aleluia, Senhor. Agradeça ao Senhor. Aleluia, Senhor. Porque tem gente que não está podendo fazer isso. Voltando ao texto, todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer para nós que o Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Poder transforma. O Evangelho não é para deixar a pessoa conformada. Eu estou na igreja, estou me sentindo bem na igreja, mas não houve mudança na vida dele. Continua mentindo, continua roubando, continua usando droga, continua prostituindo, continua enganando. Então ele se conformou, está usando de engano para ele mesmo, porque aquele que recebeu Jesus Cristo de fato, de verdade, ele se esforça para fazer a vontade do Senhor. Ah, Senhor, por que eu estou passando esse momento tão difícil? O Senhor está deixando você passar esse momento difícil, que é para lhe purificar. Não é purificar com sofrimento, é só você ler Isaías. A Bíblia vai dizer que Deus purificou a Jesus.
deixou Jesus passar pelo sofrimento. Para quê? Para morrer em nosso lugar, para assumir o nosso sofrimento, para assumir os pecados da humanidade, de todos que creem e obedecem. Então, irmãos, nele, a Bíblia diz no versículo 4, nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. E quando nós vamos para João capítulo 8, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quando Deus chamou Moisés, que estava no deserto cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, e Deus chama ele para o ministério, para libertar o seu povo do Egito, que estava 430 anos sofrendo. Mas Deus ouviu o clamor desse povo e enviou o libertador, Moisés. Mas Moisés resistiu ao chamado de Deus, porque atender o chamado de Deus não é coisa fácil. Irmãos, não vá por aquela pessoa que está aí esnobando, andando em carro de 300 mil, 200 mil, 500 mil, está com um relógio de 200 mil, 100 mil no pulso, mora numa mansão, chega de helicóptero. Não, esse não é o evangelho não, irmãos. Esse não é o evangelho de Jesus não. O evangelho de Jesus passa por aflições. Não estou dizendo que Deus não lhe prospere. Deus lhe prospera quando você honra Ele. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Mas eu quero lhe dizer que você tem que aprender a viver o evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro tem provas, tem aflições, tem situações complicadas, tem gente passando uma imagem negativa, uma imagem de ilusão. O evangelho não é ilusão. O apóstolo Paulo vai dizer para nós nas epístolas que aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus, ele sofrerá perseguições. E essa perseguição pode ser dentro da sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser na faculdade. Basta você dizer que é de Jesus. Então há lutas, irmãos, mas o apóstolo Paulo vai dizer também: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que significa isso? Que você deve viver cada dia, hoje. Viva hoje. Viva hoje. Isso não significa dizer que você não pode projetar para o futuro, mas coloque nas mãos do Senhor, sem ansiedade, sem preocupação, sem agonia. Eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você nem sabe se está vivo amanhã. Eu estava ontem comprando material para ceia, e o homem falando na fila do supermercado. O outro foi comer, um moço foi cumprimentar o outro, disse: meus pêsames pelo seu pai. Ele disse: ele estava bom, fazendo educação física, fazendo isso, fazendo aquilo, estava bom de saúde, parecendo, mas já foi. De repente, tchum! O dono da vida é Deus. E eu quero caminhar aqui para a finalização. A Bíblia vai dizer que Jesus é a luz que resplandece nas trevas. Mas os homens odiaram Jesus. Eles rejeitaram, eles não compreenderam. Rejeitaram a luz e abraçaram as trevas. Então, quando os homens, Pilatos pergunta: você quer Jesus? Quem é esse Jesus? O que é que eu faço com esse Jesus? Crucifica ele. E quem eu devo colocar no lugar dele? Soltar no lugar dele? Solta Barrabás, o estrupador, assassino, bandido. É assim que continua hoje, irmãos. O sistema da lei. Quantas pessoas bandidas são soltas?
E homens de bem são aprisionados. De que forma? Dentro da sua casa, não pode sair às grades. E quando sai na rua, sai com medo. Está aprisionado. Por quê? Porque os homens rejeitaram a luz e abraçaram as trevas. Isso em nome de um humanismo, em nome de uma ideologia. Ô irmãos, é terrível um governador de um estado dizer: precisamos liberar as drogas porque tem que colocar bastante motoqueiro para entregar as drogas delivery. Ô irmãos, você imagina que situação está o mundo. E as famílias sendo destruídas. Quantas pessoas estão presas, sofrendo, porque o camarada não teve mais dinheiro para comprar as drogas, que chega um momento que acaba, e ele vai fazer o quê? Vai ter que roubar alguém, vai ter que assassinar alguém para manter o vício dele, as drogas. Porque isso, porque o homem deixou a luz e abraçou as trevas. E Jesus Cristo está dizendo hoje para nós: eu sou a luz do mundo. Amém, Senhor. Quem vem para Jesus se torna um com Jesus, e é abraçado por Jesus, é amado por Jesus, e além dele ser abençoado aqui na terra, que a maior coisa que nós precisamos, irmãos, é saúde e paz. Tem até um ditado, diz: as demais coisas correm atrás, né? Tem até um ditadozinho que o pessoal usa: saúde e paz. Mas o mais importante é a sua salvação, é a vida eterna. Você sabe para onde você vai se morrer hoje? Você sobe ou desce? O inferno é para baixo, o céu é para cima. Está na Bíblia. Ande na luz, e a luz é Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Amém, Senhor. Vida e paz para você. Amém. Iremos participar agora da ceia do Senhor. Finaliza aqui, por favor, Lívia. Iremos participar